Isso aí, galerinha. A última. Só os guerreiros presentes. Beleza. Que vamos. Acabei de ver o videozinho da última aula, assim, que a gente foi até dilatação térmica, né? Terminamos falando de dilatação térmica, falamos da lâmina bimetálica no final. Vimos que o perigoso da dilatação térmica é, de repente, esquecer que o coeficiente de dilatação superficial é aproximadamente o dobro do linear, o volumétrico é aproximadamente o triplo do linear, e a dilatação aparente, né? Aquilo que transborda é a dilatação verdadeira do líquido menos a dilatação do recipiente. Cuidado com isso. Só que agora temos que começar a estudar gases para poder falar termodinâmica e ainda na última aula poder dar uma revisada em magnetismo e eletromagnetismo. É a física aí, de repente, é a mais difícil aí de finalizar. Mas a gente consegue, tenho certeza, né? Porque eletromagnetismo é uma matéria muito recente para a gente pode fazer a revisão bem a toque de caixa mesmo. O negócio é o seguinte: propriedades dos gases, consideradas duas: expansibilidade e o contrário dela, compressibilidade. Espreme o gás, faz força sobre ele, ele aceita reduzir de volume. Espreme mais um pouco, ele diminui mais de volume. Espreme um pouquinho mais, ele vai reduzir um pouco mais ainda o seu volume, sem problema. Compressibilidade, né? Expansibilidade, libera espaço para ele, ele vai ocupar todo o espaço que tu liberou. Libera mais espaço, ele vai ocupar todo o espaço que tu liberou. Já que ele pode se expandir indefinidamente, por que a atmosfera não se expande indefinidamente e desaparece? Porque chega uma hora que a molécula já não tem mais como se afastar, porque tem uma força atraindo ela, né? Mas se a massa do planeta for muito pequena, ele não consegue manter uma atmosfera em volta dele. A Lua é um exemplo, né? A Lua não tem atmosfera devido à sua pouca massa e, portanto, baixa aceleração da gravidade na superfície. É isso mesmo. Compressibilidade e expansibilidade. Variáveis do estado de um gás. Volume, eu tenho que saber qual é o volume que ele ocupa, e aí tu pode usar a unidade que tu bem entender. Tu tens que saber que pressão esse gás se encontra naquele momento para poder conhecê-lo. E vale a pena lembrar que o primeiro ser humano a medir a pressão atmosférica foi Torricelli, usando uma bacia com mercúrio. Primeiro parômetro de todos os tempos, bacia com mercúrio, tubo. Não façam isso, tá, pessoal? Sempre deixo tocando assim, para vocês perceberem que isso não se deve fazer jamais. Eu fico curioso também, que tem uma ziquezira que eu vou botar no silencioso em cima agora. Galerinha, então olha só. O volume, a gente tem que conhecer, pode ser em litro, metro cúbico, galão, centímetros cúbicos. Pressão. Se a gente for usar como referência a experiência do Torricelli, se nós pegarmos uma bacia com mercúrio, um tubo com uma extremidade fechada, encher-o com mercúrio e erguer a extremidade fechada para cima da bacia, nós perceberíamos uma coluna de 760 milímetros acima do nível do mercúrio. Por isso que desde então se mede a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. Uma atmosfera é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. No sistema internacional é em Pascal. Alguém lembra quantos Pascal? 10 na 5, ou seja, 100 mil Pascal aproximadamente, né? E ainda nós temos uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, 10 na 5 Pascal, ou ainda 10 metros de coluna d'água. Lembra? Se o Torricelli fosse usar água, ele teria que ter um tubo de 10 metros de altura para poder verificar o equilíbrio da coluna. Por isso que a gente sabe que a cada 10 metros de profundidade a pressão aumenta uma atmosfera, beleza? E o maior perigo aqui na hora das variáveis é a temperatura. Porque a temperatura pode ser só em Kelvin, Não podes usar nenhuma outra unidade que não seja Kelvin. Porque a escala Kelvin sendo a escala absoluta, quando é 0 Kelvin é 0 de verdade, é quando a molécula morreu, teoricamente, né? Tanto que na prática a gente não consegue chegar no 0 Kelvin, né? As sapatinhas das moléculas sempre resta uma vibraçãozinha mínima nelas. Legal. Já que eu tenho 3 variáveis para estudar, eu preciso segurar uma delas, manter uma delas fixa e ver como é que as outras duas se relacionam. É uma maneira muito mais fácil de entender as transformações gasosas. O que seria a transformação isocórica, meus amigos? Isovolumétrica, ou seja, volume constante. Se o volume é constante, é como botar, por exemplo, o
região de aço rígido, aí eu vou instalar o barômetro, o medidor de pressão, e o termômetro, o medidor de temperatura. E aí quando eu dobro a temperatura, dobra a pressão, quando eu triplico a temperatura, e o gráfico fica diretamente proporcional a uma linha reta, certo? Já que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, eu posso dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que é uma constante, certo? Se eu for fazer um estudo da transformação isobárica, o que é constante? Pressão, né? Barômetro, né? Isobárica, mesma pressão. Eu posso fazer um dispositivo com êmbolo móvel e nesse êmbolo móvel colocar um pezinho. Quanto mais pesado, quanto maior a massa desse pezinho, maior a pressão que eu vou gerar lá dentro. Se a pressão tende a diminuir, o pezinho desce, regulando a pressão. Se a pressão tende a aumentar, o êmbolo sobe, aliviando a pressão, deixando o mesmo valor. Então não adianta medir a pressão. Eu vou medir a temperatura e vou medir o volume. Beleza? Adivinha o que acontece? Dobra a temperatura, o volume dobra. Triplica a temperatura, o volume triplica. Quer dizer que numa transformação onde a pressão é constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, à temperatura em Kelvin. Então a fórmula fica bem parecida. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é uma constante, que é uma grandeza constante. Isotérmica, o nome é altamente esclarecedor. A temperatura não vai mudar. Essa aqui é mais perigosa, meus amigos. Quando eu obrigo que a temperatura de um gás se mantenha a mesma, se eu aumento o volume, as moléculas têm mais espaço e ficam menos agitadas. Então a pressão se reduz. O dobro de volume, metade da pressão. Triplo de volume, 3 vezes menos pressão. E por isso a curva fica a famosa hipérbole equilátera da matemática, que na física ganha o nome de isoterma. Já que agora as grandezas são inversamente proporcionais, não mais diretamente proporcionais, eu vou fazer que P vezes V é igual a P vezes V. E isso é uma constante. Mas nós sabemos que na natureza as 3 variáveis podem mudar, né? Então eu precisaria de uma equação geral que funcionasse em todos os casos estudados. E essa é a equação geral dos gases perfeitos, também conhecida popularmente como o famoso PVD-Povotop. Eu falo de PVD-Povotop por motivos históricos, né? E pode fazer o Povotop PVD, T1, V1, T1 igual a P2, V2, T2 sobre T2, né? Do jeito que tu acha melhor. E é só essa que tu ganha no vestibular, hein, meu querido? Se a pressão for constante, elimina P. Se for isocórica, elimina o V. Se for isotérmica, elimina o T, já que eles são iguais, e termina a conta do que restou. Importante lembrar o que é uma transformação adiabática, é aquela que não troca calor, Q igual a 0. E graficamente, se nós fôssemos representar uma adiabática, a gente teria duas isotermas, e a adiabática é uma curva suave entre duas isotermas, tá? Então a adiabática é a curva rosinha ali. A representação gráfica dela é assim, entre duas isotermas, uma curva suave. Para finalizar o estudo dos gases, já entrar em termodinâmica, vamos dar uma relembrada aqui na famosa equação de Clapeyron. Já que P vezes V sobre T é um valor constante, o Clapeyron queria descobrir do que dependia esta constante. E ele percebeu que dependia do número de mols, o número de mols. E aí então ele percebeu que fazendo P vezes V sobre T dividido por N, que é o número de mols, dava sempre o mesmo valor para qualquer gás, em qualquer condição. Ele chamou essa constante de constante universal dos gases perfeitos. Pegou o N e o T que está dividido, passou multiplicando, ficou P vezes V igual a N RT, equação de Clapeyron, onde o N costuma trabalhar mais na química, né? É pegar a massa e dividir pelo mol, ou seja, pela molécula grama. Eu usei como exemplo na aula anterior o que me veio na cabeça do terceiro ano, que é o famoso ácido sulfúrico, né? H2SO4, né? Certo? Hidrogênio, vai na tabela periódica, 1 vezes 2, enxofre, 32, né? E oxigênio é 16 vezes 4, 40, 24, 64, somando 98 gramas por mol. Certo? É um cara tão famoso que a gente faz 2, 3 vezes, depois ácido sulfúrico, 98, tipo água, né? Todo mundo sabe que a água tem molécula grama de 18, né?
oxigênio é 16 e 2 hidrogênios, né? 18 gramas por mol. Na quarta vez da molécula d'água, tu não faz mais, tu já, né? Lembra que é 18 e usa. Muito bom. Equação de Clapeyron, que atualmente é conhecida como padre voador, não retorna à Terra, né? Mostrando que o estudante brasileiro é criativo. Isso aí. Padre voador não retorna à Terra. Para mim é a melhor de todas. Agora que a gente deu uma olhadinha em gases e está sabendo um pouquinho sobre gases, vamos mergulhar em termodinâmica e aprender como é que faz para um gás trabalhar para a gente.